Então, o que acontece? Mudança de cultura, galera, para a gente poder ter um viver diferenciado na nossa igreja. E aí a gente espera que muito mais importante, a gente crê nisso, muito mais importante do que a Ellen, que é irmãzaça, os outros palestrantes. Marco Mello, eu acho que ele está por aí. Eu dispenso falar do Marco, né? Dispenso falar dele, mas muito mais do que bons irmãos, palestrantes, preletores, muito mais importante é o seu coração estar aberto, sedento, permitindo que o Espírito lance a semente e mude, transforme a sua mente, como a gente lê em Romanos capítulo 12, deixa Cristo transformar a sua mente. Quando isso acontece, naturalmente há uma mudança exterior, há uma mudança de cultura. E esse é o nosso objetivo, que haja uma mudança de cultura no nosso viver da igreja. Temos sim que seja uma geração santa, temos sim que buscar apressar a volta do Senhor como geração final, mas jamais podemos esquecer daqueles que se perdem. E é disso que esse tema trata, da geração perdida. E esse é o grande lema do Ruiós e do Estufa, até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Nenhum pode ficar para trás. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, antes de começar, eu queria dar as boas-vindas para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E antes de passar aqui a palavra para a Ellen, eu queria fazer uma rápida oração para que o Senhor nos abençoe essa noite. Tudo bem? Então, ore comigo, feche seus olhos e aí no seu espírito já começa a aquecer, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade dessa noite de estarmos juntos, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra. Senhor, trabalha o nosso coração, Senhor. Retira as pedras, os espinhos. Trabalha a terra para que ela esteja pronta para receber a Tua palavra. Muda a nossa mente, transforma a nossa mente. Queremos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, mas queremos uma mente transformada em um espírito fervoroso para cumprir a Tua vontade. Senhor, abençoa cada um dos participantes. Unge os ouvidos, que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade para poder convencer do pecado, do juízo, do mundo, de tudo o que acontece ao nosso redor. Usa a irmã Ellen essa noite para poder falar aos nossos corações. Ela é um vaso, ela é um instrumento, que o Senhor possa tomá-la em tuas mãos, trazendo conforto, tranquilidade, ó Senhor, e sensibilidade ao Espírito para poder falar aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. O que nós te pedimos no teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Jesus é o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Antes de passar a palavra para Ellen, não gosto de fazer esse tipo de apresentação, mas é necessário, e aí eu vou falar a parte mais importante. A nossa irmã Ellen, além de ser uma ávida estudante de psicologia, praticamente na fase final do curso, ela já tem graduação na gestão de recursos humanos, pós-graduação também na área de gestão de pessoas e coaching ontológico, mestrado em direção de recursos humanos e coaching ontológico. Mas muito para além, né? Para além da geração, para além da capacidade da nossa irmã, de toda a instrução, a constituição, a maturidade emocional e espiritual que a Ellen tem é impressionante. Eu, como amigo pessoal dela, confio plenamente no julgamento dela, muitas coisas, muitas dúvidas. Eu gosto de conversar com ela justamente pela perspectiva, pela sobriedade, como nós temos desfrutado ultimamente, acerca da sobriedade, da mansidão, da tranquilidade. É uma irmã, assim, que também, para aqueles que conhecem, dispensa qualquer apresentação, muito mais do que capacidade, tem a sensibilidade do espírito para poder, inclusive, romper com tudo que tiver que romper, com o status quo, com aquilo que todo mundo segue. Eu acho isso muito legal nela. Está todo mundo indo por um lado, ela não tem preocupação nenhuma em chegar e falar assim, ó, tchau e bênção para vocês. O Senhor não me confirmou nada disso.
E isso é muito legal, isso traz muita segurança e paz para aqueles que convivem com ela. Ellen, Deus abençoe você. Jesus é o Senhor. Está contigo, minha irmã. Amém. Tomara que isso tudo chegue no coração de vocês de uma maneira cheia de vida, né? Ao Senhor Jesus. Obrigada, Diego. Eu quero agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos, poder falar dele. E depois de agradecer essa misericórdia, esse favor, agradecer a todos vocês que estão aqui, principalmente hoje. Eu vou dizer um pouquinho do porquê que eu estou agradecendo tão profundamente. Agradecendo também aqueles que estão com a câmera aberta. Isso é reconfortante, irmãos, para quem está falando aqui para frente de um computador. A gente vê que tem um ser humano ali ouvindo, né? Isso humaniza um pouco mais essa distância entre nós. E antes de eu fazer uma oração, quero orar por cada um de vocês, quero orar por você que veio aqui buscando ouvir o Senhor, quero orar por você que às vezes caiu aqui de paraquedas também, veio por um movimento, né? Todo mundo está indo, vou também, eu quero orar por você também. Mas antes eu queria compartilhar com vocês um momento especial que eu estou vivendo, até para que os irmãos nós estejamos num só espírito, num só sentimento. Ontem aconteceu um episódio muito triste para minha filha e foi triste para mim também. E por causa desse episódio, hoje eu estou bem mal da coluna, por isso que eu estou aqui sentada, estou um pouco afastada do computador e peço desculpa aos irmãos. Inclusive, se os irmãos tiverem dificuldade de me ouvir, pode falar, irmãos, porque aí eu vou pegar o fone. Uma colega do colégio dela, ontem, se matou, se jogou do 8º andar. Era uma colega que estudava na turma ao lado, e ela conhecia. Ela veio no quarto me falar sobre isso, e ela chegou amarela no quarto, e quando eu olhei para o rosto dela, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, e eu perguntei, o que foi, minha filha? E ela falou, mamãe, me ajuda a orar pelos pais da minha colega, porque ela acabou de se matar. E eu estava muito, muito abalada naquele momento, mas ela precisava da minha ajuda, eu sentei com ela, a gente foi orar, e quando chegou, meu computador vai acabar a bateria, irmãos, só um minutinho. Eu só vou conectar. Desculpa, isso faz parte também do que eu vou falar agora. E aí, quando chegou o momento dela falar o que estava acontecendo, ela chorou muito. E minha filha não é de chorar, ela chorou muito. E ela falava assim, repetidas vezes, por que ela não pediu ajuda? Por que que ela não pediu ajuda? Porque, apesar de ser de outra turma, minha filha já conversou com ela. E foi muito sofrido para nós, porque nós temos um encargo com jovens e adolescentes, eu, meu esposo e minha filha, e nós temos o costume de orar pelos colegas da escola, pelos professores, e, infelizmente, nós nunca oramos por essa jovem em específico, porque minha filha conhecia ela muito de vista, e como tem muitos alunos com vários problemas na turma dela, a gente sempre focou. E isso me pesou muito. E hoje eu amanheci com a coluna muito mal, tenho um problema de coluna, estava bem travada. Nós estamos muito tristes, porque se eu pudesse escolher hoje, e hoje eu fiz mais uma vez essa escolha, né? Se dependesse só de mim, apesar de eu saber que o Senhor vai fazer isso por nós, por cada um que se dispor. Se minha vida, eu falei para ele, se minha vida servir, Senhor, para que o Senhor use e alcance jovens, adolescentes, adultos, crianças, idosos, e por meio dessa vida, do meu morrer, o Senhor puder salvar pessoas que possam estar nessa situação dessa jovem, a Gabriele, eu me disponho para o Senhor, me consuma em favor da tua glória. Irmãos, e quando eu pedi isso, eu sabia o peso disso, porque ser consumida pelo Senhor não é mole, né? Ser consumida pelo mundo não é fácil, imagine pelo Rei dos Reis, em favor da glória dele.
Mas imagine que se hoje a Gabriele estivesse aqui, eu ouvisse algo saindo da minha boca e que fosse o Espírito Santo falando, né? Talvez ela estivesse viva, poupasse a vida dela. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que cada um de nós aqui pode ser usado pelo Senhor para que no momento ímpar da vida de alguém, Ele fale por meio da sua boca. As palavras que saem da sua boca sejam Deus e esse Deus seja implantado dentro daquela pessoa. E só porque você falou aquilo, abriu, se dispôs, só como instrumento, abrir a boca e deixar o Espírito falar, ela pode pensar 2 vezes antes de pular de um 8º andar. E é interessante que quando o Diego me chamou para compartilhar com vocês, ele não tinha me dado ainda a data, e a cada 15 dias eu compartilho numa live chamada Psique Humana em Busca da Cura, pelo canal da Igreja no Gama, e hoje seria esse dia, toda segunda-feira a cada 15 dias. Quando ele soube a data, ele me disse, essa data chocava, né, com a data aqui do Estufa. E nós começamos a orar e eu pedi ao Senhor uma direção. O que eu poderia fazer? Eu não poderia deixá-los, não poderia deixar aquela audiência e nem vocês. E aí a gente pensou em eu falar às 19 horas e 20 horas já correr e falar ali com os irmãos, era a primeira proposta, mas depois o Senhor deixou muito claro que não era isso que Ele queria, que eu deveria estar aqui com vocês. Eu falei com o irmão presbítero e amém, nós passamos a live para a próxima segunda-feira. Mas aí, depois disso, vieram uma sequência de ocorrências aqui comigo que talvez me impedisse de estar aqui. Inclusive, hoje, eu acordar com a coluna travada, inclusive alguns irmãos terem dificuldade, né, de receber ou de enviar o link, inclusive de eu estar aqui atrasada, correndo no último momento para poder chegar aqui. Inclusive, de agora, a gente está conversando e a minha tomada está ali, dentro, o cabo, né, do computador está conectado na tomada, mas aparecer aqui que a minha internet, que a minha bateria ia cair. O que eu quero dizer com isso tudo é que, se a Gabriele pudesse ter tido essa oportunidade hoje, Gabriele, dá uma chance, talvez o que você escute mude a sua vida. Ela ia se sentir muito privilegiada de estar entre vocês, de ser essas pessoas que conseguiram estar aqui. Então, vocês são escolhidos do Senhor para ouvir essa palavra. E hoje o meu contrato com o Senhor foi, se uma pessoa ouvir o que a gente vai compartilhar, Senhor, e fizer toda a diferença para essa pessoa, valeu a pena a dor que eu estou sentindo, valeu a pena eu estar aqui com o coração destroçado, mas mesmo assim, regozijando, porque com esses destroços mesmo, que o Senhor vai juntar e vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. Então, eu quero orar por você. E se você crê que você está aqui porque o Senhor quer falar com você algo especial, eu não quero mexer com a sua emoção. Pense bem. Eu não gosto de falar, dar nenhum compartilhar, mexendo com a emoção de ninguém. Mas eu quero tocar na sua mente e rogar que a sua mente se volte para o Espírito, que aí sim o Senhor vai encontrar caminho. Então, se você crê que o Senhor te ama e que a sua vida não é uma sequência de acasos, mas é um propósito, ela vai se desenrolando conforme o propósito divino, fecha o seu olho nesse momento, se conecta ao mesmo Espírito e recebe essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que aqui nós estamos pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Senhor, nós somos Igreja de Cristo, e nós sabemos do poder que o Senhor entregou nas nossas mãos. De ligar aqui no céu, ligar na terra, ligar no céu aquilo que ligamos aqui na terra. Mas também, Senhor, não queremos, ó Pai, agir de maneira imprudente, passando por cima da Tua soberania. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e o Senhor tem a administração de tudo. O que nós pedimos nessa noite é que a graça com a qual o Senhor tem nos visitado, nós possamos usá-la para responder à Tua soberania, para estarmos na posição adequada, para que aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite entre dentro de nós com tal peso e com tal força, Senhor, e com tal vigor, que venha consumindo toda a morte,
toda dúvida, toda mentira de Satanás, derrubando fortalezas, anulando sofismas, de modo que nós possamos, Senhor, por meio dessa graça, levar todo pensamento, ó Senhor, à obediência de Cristo. Pai bendito e santo, nós estamos nas tuas mãos. Oculta-nos, Senhor, em ti. E sara, Senhor, todo o nosso ser tripartido. Esse irmão que nesse momento ora, Senhor, juntamente com essa oração, e que diz amém às palavras que estão sendo ditas, visita de maneira especial. Não permita que nenhum desses jovens, adolescentes, adultos que aqui estão saiam dessa transmissão, desse compartilhar, da mesma maneira que entraram. Mas que eles saiam, Senhor Jesus, com um pouco mais da tua vida. Porque um grão de mostarda da vida divina dentro do ser de cada um de nós é suficientemente capaz para consumir, Senhor, para tragar muitos quilos, Senhor, de morte. É assim que nós cremos. E é por isso que nós oramos e em nome de Jesus selamos essa oração para a glória do teu nome. Cura, restaura, transforma e chama para ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre as gerações, e o título que nós demos foi Para Além das Gerações. Porque hoje o que eu rogo ao Senhor é que nós não mais venhamos a nos definir por frases, por palavras, por conhecimentos humanos, mas nos definir por aquilo que o Senhor diz que nós somos. Eu creio que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, já ouviu a frase, no meu tempo não era assim, né? Quando uma pessoa pronuncia essa frase, em outras palavras, ela está dizendo que na geração dela, as coisas eram diferentes. Sim, de uma geração para outra, dinâmicas, comportamentos, tendências mudam porque os cenários, os paradigmas também mudam. Então, hoje, um dos nossos objetivos vai ser de facilitar a compreensão do que é uma geração, de como ela se forma, considerando especialmente que os paradigmas, ou seja, os modelos ativos numa geração, é um dos filtros que moldam a nossa visão de mundo, mas não é o único. Então, compreendendo esses aspectos, nós vamos avançar para o que realmente faz toda a diferença nas nossas vidas e nas nossas interações sociais. Cristo Jesus, homem. E nós podemos começar corrigindo um erro da frase citada. A frase, no meu tempo, não era assim. As coisas são, sim, hoje, como eram desde a queda do homem. Os anseios geracionais só mudam a sua indumentária, a sua roupa, a sua maquiagem, mas a busca do ser humano é a mesma. E se individualmente nós não adotamos uma posição de aprendizes diante da vida, os conflitos na relação entre gerações distintas vão acabar sendo os mesmos. Então, relaxem, porque o compartilhar dessa noite não tem como objetivo pesar os fardos que já estão sobre vocês, mas é propor uma nova leitura das relações que nós mantemos com as mais variadas gerações, tanto aquelas que nos precedem, ou seja, os mais velhos que nós, eu mais velha que vocês, muitos de vocês, quanto aquelas que nos sucedem, os mais novos do que nós. Para começar, eu quero ler um trecho da palavra com vocês. Se você puder projetar o slide, Diego, tem aí, o segundo slide tem esse versículo. Eu queria que os irmãos visualizassem esse versículo, além de escutar. Esse versículo é 1 Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, na versão King James atualizada. Eu gosto muito dessa versão, acho que fica mais claro. Diz o seguinte, ele vai colocar aqui, vamos lá, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, contudo agora recebestes. Veja que interessante. A Bíblia, se você quiser retirar, Diego, pode retirar, nós vamos usar só mais para frente. A Bíblia usa o termo geração
para designar um grupo de pessoas que viveram no mesmo espaço de tempo e compartilharam eventos daquele período. Nesse sentido, há uma equivalência de significado com a forma como esse termo geração é empregado no mundo secular. Mas as escrituras também utilizam o vocábulo geração para designar um grupo de pessoas que estão para além do tempo e do espaço. E isso vai ficar um pouco mais claro até o final desse compartilhar. E para que ao final a porção que é mais relevante ecoe dentro de nós, nos encoraje uma mudança de mente para melhor, vai ser necessário que primeiro a gente venha compartilhando aspectos históricos científicos, a fim de criar um pano de fundo. Então tenham em mente essa divisão no falar. No momento em que nós estamos trazendo um pouco do que é secular e que não é inválido, é sim válido em vários aspectos, mas depois nós vamos entrar para algo mais profundo. Vamos começar, então, compreendendo o que significa o termo geração. Grosso modo, nós podemos dizer que geração é um conjunto de pessoas que viveram dentro de um intervalo de tempo e que foram influenciados no período da sua formação. E esse período dessa formação é especialmente entre 7 a 20 anos de idade. Eu imagino que tem muitos de vocês aqui que estão dentro dessa faixa. Esse é um período importante na formação da nossa visão de mundo. O que demarca uma geração é o resultado da afetação dos eventos históricos, sociais e financeiros ocorridos num determinado espaço de tempo, e que se acredita influenciar o caráter e a identidade e definir a visão de mundo de uma pessoa. E por que eu digo se acredita? Acredita-se, né? Porque a forma como uma pessoa vai enxergar o mundo, a forma como ela vai enxergar a vida, as suas relações, as instituições, tudo isso vai resultar de uma combinação de fatores que vão para além dos paradigmas da geração em que ela nasceu. Colocar pessoas em caixinhas geracionais limita e muito a percepção tanto de nós mesmos como do outro. Analisar os paradigmas de uma geração pode oferecer subsídios, pode colaborar primeiro na compreensão dos nossos comportamentos, depois na compreensão do comportamento do outro. Porque é impossível, irmãos, nós tentarmos uma interpretação do comportamento de uma outra pessoa se nós não nos conhecemos minimamente. Primeiro necessário saber a partir de quais crenças, quais princípios, valores você está buscando medir a outra pessoa para que depois você tente interpretar os comportamentos dela. Caso contrário, você será apenas um desorientado que está no centro da cidade do Gama, né? Está ali no centro do Gama, querendo ir para Taguatinga, e por isso precisava tomar a direção leste, mas por não saber que está no centro do Gama e achar que está lá em Sobradinho, ao invés de rumar a leste, desce rumo ao sul e vai passar por Santa Maria, Novo Gama, e vai parar lá em Lusiânia, lá na Maria Cláudia, que está aí assistindo, e outros, né? Então, o pontapé primeiro não é saber onde nós queremos chegar, é saber onde nós estamos. O mesmo vale na interação com outras pessoas. Se você ainda não sabe o básico sobre você, quem é você, dificilmente você vai compreender minimamente os comportamentos do outro. A análise geracional é apenas um entre os vários filtros culturais e jamais vai poder ser tomado como um único filtro. Fazer dessa análise a chave que soluciona todos os problemas seria reduzir muito o universo que somos cada um de nós, e principalmente a complexa criação de Deus e de tudo que está envolvido nessa criação, entendem? Nós vemos muito frequentemente uma definição de gerações como se fosse uma lista de checagem, uma lista de supermercado, uma lista de requisitos. E muitas vezes essa lista está a serviço da idealização de uma geração ou do denegrir de outra. E essas definições acabam por promover um estereótipo. Ele é assim porque ele é da geração X, é o estereótipo. E aí, consequentemente, isso gera o preconceito e o ageísmo. O ageísmo, só a título de curiosidade, considerando que nós temos, né, várias idades aqui, ele se refere às atitudes que uma pessoa, ou então em nível social, né, a sociedade possa ter com outras em função da idade dela. É dizer,
você tomar um comportamento porque a pessoa tem uma idade diferente de você, como se fosse uma espécie de preconceito. Ah, ela é quarentona, já tem 40 e tantos anos, entende? Isso é um ageísmo. Então, quanto cuidado nós devemos ter e quanto nós devemos nos arrepender. Existe uma frase que muitas pessoas falam, eu sou quarentão, eu sou 2 de 20, ou a pessoa de 20 é só metade de 40. Não, uma pessoa de 20 anos não é a metade de uma de 40. Assim como a de 40 não vale duas de 20. Gerações diferentes guerreiam dentro de casa, gerações diferentes guerreiam no ambiente profissional, guerreiam na igreja, criando e propagando rótulos umas das outras, numa total desconsideração das diferentes experiências vividas por cada pessoa. As gerações são diferentes, elas não são melhores nem são piores, elas são apenas diferentes. E por sermos diferentes, nós somos necessários uns aos outros. Certa vez eu ouvi um exemplo muito bom que dizia que a força das características que moldam determinada geração, que é o que nós chamamos de paradigmas, né, geracionais, essas características, essas forças agem sobre uma pessoa como o sopro do ar que um músico dá num saxofone. O ar entra de um lado, imagino que todos saibam que é um saxofone, né? Até tinha tirado uma imagem, mas eu não tive tempo de colocar. O ar, o músico dá um sopro aqui no saxofone, o ar entra desse lado, passa por diversos filtros dentro desse sax e sai do outro lado como um som. Se a nota que sai é um sol, a pergunta que nós deveríamos fazer é: se eu ouvir um sol, um fá, um ré, qual será o filtro que estava ativo naquele momento que foi capaz de transformar o ar numa nota musical? Percebe? Porque assim como para um saxofone emitir a nota sol, foi preciso primeiro receber um sopro de ar e passar por diversos filtros, para nós emitirmos um comportamento também, antes nós precisamos receber estímulos do ambiente externo, entende? Tudo que está externo a nós, pessoas, sons, objetos, imóveis, tudo é um estímulo externo. Então, a gente recebe esse estímulo passa por diversos filtros culturais dentro de nós. E um filtro cultural pode ser a cultura nacional, pode ser a etnia, pode ser o gênero, pode ser a origem socioeconômica, pode ser o seu ambiente familiar, a crença religiosa, a geração em qual nós nascemos, entre outros. Então, quando o objetivo é compreender os padrões de comportamento, os diversos padrões de comportamento de diferentes grupos, a fim de minimizar os conflitos nas relações, a análise geracional não jamais será suficiente para explicar os porquês, porque ela é só uma entre os vários filtros que nós possuímos. Então, tendo compreendido esse aspecto, nós podemos agora fazer um overview sobre as características mais comuns das gerações ativas. Existem divergências entre os autores quanto às datas de classificação das gerações. Aqui nós vamos utilizar a classificação dos aportes bibliográficos mais relevantes. Hoje existem 5 modelos internacionais de gerações compreendidos entre o ano de 1945 para cá, de pessoas ativas, ou seja, gerações, pessoas vivas, né? Mas nós vamos falar um pouco de todas as gerações do século XX, do século passado, e esse século XXI. Nós vamos começar pela geração perdida. Se você quiser projetar o slide, Diego, tem um slide que estão todas as gerações pequenininhas. A geração perdida, esse termo geração perdida, ele se refere à geração de pessoas que atingiram a idade adulta durante ou imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no ano de 1914 a 1918. Olha que interessante. Os psicólogos cunharam esse termo perdido em referência ao sentimento de desorientação que levou aquela geração de sobreviventes de uma das guerras mais horríveis da história contemporânea a andarem errantes, sem direção, em razão dos sentimentos que os assombravam. Então, eles eram sobreviventes de uma guerra horrorosa. Então, eles ficaram desorientados. Vários sentimentos assombravam aquela geração. Essa geração foi tão afetada
que nos Estados Unidos o governo criou uma política encorajando o povo a retornar ao modo de vida antes da guerra, desconsiderando a impossibilidade de voltar a uma vida que já não existia mais, entende? Essa campanha só alienou ainda mais o espírito daquelas pessoas e mitigou as forças para enfrentamento de uma sociedade materialista e de vidas emocionalmente estéreis. Eu quis falar dessa geração, porque muita gente hoje fica falando, vamos voltar ao normal, a vida vai voltar ao normal, é uma busca pelo normal. Percebam, se nós quisermos forçar essa volta para uma vida normal, no que se entende a como era antes, nós vamos acabar passando por cima do sentimento de várias pessoas que foram extremamente afetadas pelo que nós estamos vivendo hoje. Vamos parar de buscar esse normal e vamos buscar no Senhor graça para enfrentarmos tudo o que tem por vir, porque o que a Bíblia nos garante é que esse mundo vai ficando cada vez pior. Nós não temos tempo para explanar muito sobre isso, mas creiam na palavra do Senhor. Se for dura a prova, maior vai ser a graça que o Senhor vai nos dar. E aí nós vamos para a geração grandiosa, foi a geração que veio logo depois da geração perdida. Ela também é conhecida como a grande geração. Essa é uma geração que inclui os veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Esses veteranos nasceram por volta ali de 1901 até 1924. Essas são duas gerações que não formaram pessoas nesse período que nós falamos, né, de formação do indivíduo, mas elas ficaram conhecidas porque o evento que marcou elas foi tão drástico, tão forte, que mexeu com a vida de todas as pessoas, mesmo aquelas que já tinham passado pelo período de formação, que é o nosso caso. Eu posso ser uma quarentona, mas o Covid ele está tendo um efeito tão forte, tão marcante, mesmo eu tendo passado o meu período de formação, ele me afeta. Se torna um dos filtros pelos quais eu vou passar a ver o mundo. A terceira geração é a geração silenciosa. São os nascidos ali entre 1925 até 1945. Essas pessoas cresceram num ambiente que foi sufocado pela, então, maior crise financeira da história, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Logo em seguida, eles passaram, essa geração passou por essa grande crise, logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, devastando tudo, e perdurou por 6 anos. Então, as crianças dessa geração se tornaram adultos conformados com os problemas, porque problema era só o que eles tinham. É triste, né? Quando a gente para e vê isso, a gente entende um pouco da visão de mundo da pessoa, mas lembrem-se, não é o que define um ser humano. Logo depois veio os baby boomers, que já tem até uma figurinha aí para vocês darem uma olhadinha. Esses foram os nascidos pós-guerra, pós-segunda guerra, nascidos ali entre 1946 a 1964. Os soldados voltaram das guerras e começaram a incrementar a natalidade no mundo. Então, essas crianças cresceram no mundo em reconstrução. E nesse mundo, as instituições eram muito fortes e o ambiente era de alta competitividade, em decorrência desse boom populacional que teve. Muitos bebês, muita criança, muita gente. E apesar de haver uma relação, de ser um ambiente de competitividade, havia uma relação de contribuição com o grupo. Investia no grupo e o grupo retornava. As crianças, então, dessa geração foram educados para construírem carreiras seguras e estáveis. Eles foram ensinados a se dedicarem ao trabalho, dedicar-se anos ao trabalho duro para alcançar sucesso. Essa foi a primeira geração a ser influenciada pela TV como um agente formador de opinião. E aí, na sequência, nós temos a geração X. Também devemos ter aí alguns geração X. Foram os nascidos entre 1965 a 1980. Essa foi uma geração menor em população e foi marcada pela falta de otimismo e uma apatia política, mas muito em decorrência de como ela estava posicionada, porque ela foi esmagada pela mudança de paradigma de competitividade da geração dos baby boomers, né, para o paradigma do desempenho da geração Y. Então, ela está entre essas duas gerações que foram relativamente fortes, né, muito bem caracterizadas. E isso resultou numa falta de homogeneidade nessa geração.
em relação a baby boomers e em relação à geração Y, porque haviam indivíduos nessa geração X que se comportavam mais como um baby boomer e havia indivíduos na geração que se comportavam mais como geração Y. E é interessante, porque nós vamos falar muito disso lá para frente, é importante entender que uma pessoa, que assim como uma pessoa que nasce na fronteira entre dois países, por exemplo, alguém que nasceu ali na fronteira entre Brasil e Paraguai, ela não vai ser, não, Brasil e Argentina, por exemplo, ela não vai ser nem brasileira totalmente, nem argentina totalmente. Ela não vai falar nem só português, nem o espanhol, ela vai falar um portunhol. Ela não vai torcer nem para o Pelé, nem para o Maradona, vai ser um Peledona, alguma coisa assim, entende? Então, as pessoas que nascem nas fronteiras entre gerações, ela acaba adquirindo características tanto de uma quanto de outra. Mas também gerações em que os eventos históricos se atropelam, como essa que nós estamos vivendo, as crianças dessa geração acabam assumindo características de ambas gerações. Nós vamos entender um pouco melhor quando falar da geração atual. O termo geração X, ele é homônimo de um ensaio fotográfico que foi realizado nos anos 50, que foi realizado com jovens que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial, por isso que geração X. Assim como baby boomers, são os bebês que, a explosão de bebês. E aí vem geração Y, que foram os nascidos entre 1981 a 1997. É uma geração que cresceu num mundo estável, sem guerra, né, de grande escala ou de grandes desafios sociais, como os passados pelas gerações anteriores. Então, eles não se sujeitam a atividades que não vêm sentido a longo prazo e são muito impulsionados por motivação externa. É uma geração de resultados e não de processos. Eles primam muito pelo equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e almejam qualidade de vida com estabilidade financeira. Ou seja, é uma geração que é tudo e mais um pouco. Aqui o paradigma dominante é o de desempenho e da individualidade. É a geração que está sempre em busca de algo. E o próprio termo geração Y, que vem do inglês Y, né? Porque reflete um pouco essa busca dessa geração em compreender as regras de funcionamento do ambiente em que estão inseridos, a geração do porquê. E aí, logo depois, vem a geração Z, que são os nascidos entre 1998 a 2009. Essa é uma geração realista, prática e que busca satisfazer suas necessidades financeiras e o enriquecimento pessoal. Eles são muito adeptos do pensamento lógico, são geralmente autodidatas, gostam de ser ouvidos, como qualquer um sempre gostou, tá? Isso não é característica só de uma geração ou outra, não. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é de ser ouvido. Mas essa geração tem cada vez mais os meios para tal, né? Tá aí tantas mídias sociais para se fazer ouvidos. É uma geração que comunica e que está acostumada a comunicar constantemente, até por conta das mídias. E talvez um fato marcante para essa geração seja o cooperativismo. A Wikipedia, também pode ser chamada de Wikipédia, que é um projeto de enciclopédia multilingüe de licença livre na internet, ela é um exemplo dessa manifestação do esforço massivo mundial em que as pessoas contribuem pela simples vontade de contribuir com base num lema subliminar. Isso que é importante. Esse lema subliminar não é falado. Esse lema subliminar, por trás da Wikipedia e por trás de muitas gerações, mas não por causa dos indivíduos, mas por quem está por trás do sistema, né? É um lema de empoderar e enganjar pessoas pelo mundo. Vamos pensar, seria a movimentação de um exército? Eu quero só provocar, tá? E vocês vão pensando, o Senhor vai dar as respostas no final. A geração alfa vem logo depois, que é a geração que surgiu em 2010. As crianças dessa geração nasceram imersas num mar de tecnologia, elas são curiosas, elas são estimuladas a interagir com a inteligência artificial desde o nascimento. Então, por isso, elas desenvolvem uma maior facilidade para resolver problemas e desenvolver a sua cognição. O sociólogo que cunhou esse nome, né, o sociólogo australiano, que nomeou essa geração como alfa, ele nomeou porque é a primeira letra do alfabeto grego
E justificou que o nome tem relação com a capacidade que essa geração tem de iniciar um novo ciclo, simbolizando um novo início para muitas coisas que vêm por aí. Então, olha lá, engajando pessoas, movimentando pessoas pelo mundo para começar algo novo. Já pensaram no que seria? E nós vamos para a 9ª geração, que é a geração, é um próximo slide, Diego. A geração que vem, você nem falou, esqueci, tinha os baby boomers, pode passar agora, ok? Vamos lá, só tem um nominho, geração C ou geração Covid. O termo geração C começou a circular no início da pandemia e, mais recentemente, analistas de investimento e defensores dos direitos das crianças começaram a usar as variações desse termo. Segundo o Conselho do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a geração C deveria incluir todas as crianças entre 7 a 9 anos de idade, porque é uma idade particularmente vulnerável aos eventos recentes que nós temos vivido. E aos que entendem que até mesmo estudantes universitários deveriam ser incluídos na geração C. E acredita-se que essa geração pode se estender até 2030. Mas, paralelo a esse discurso de que pode se estender até 2030, já há especulações não acadêmico-científicas de que está em formação uma nova geração que iniciará com o fim da pandemia e que estão chamando de New Normal Generation, que seria a geração do novo normal. Olha só, lembra quando eu falei lá atrás que as pessoas que vivem na fronteira entre gerações podem adquirir características das duas gerações, ou seja, geração alfa, geração C ou geração Covid, estão aí, um evento atropelando o outro, e isso trazendo características, paradigmas, né, geracionais para quem está aí nesse bolão. E já tem uma nova geração aí, geração do novo normal, caminhando. A título de curiosidade, aqui no Brasil, existe um compêndio chamado Gerações Brasileiras, Guia Definitivo, que é um tanto incongruente, eu trouxe aqui só como título de curiosidade, e apresenta nomenclaturas brasileiras em substituição às gerações internacionais, que seriam nomenclaturas de acordo com a própria realidade histórico-cultural do Brasil. Então, por exemplo, os baby boomers seriam a geração bossa nova, essa daí até que vai, mas aí o X seriam os cara pintadas, e aí as datas já não casam muito. Os Y seriam os globalizados, e os Zs, até agora, seriam os emergentes. Mas lembrem-se que é a nomenclatura internacional que é utilizada. Agora, eu queria que vocês pegassem tudo isso que foi falado, tudo isso que foi compartilhado, muito sinteticamente, porque senão vocês não iam aguentar, até porque aqui não é uma aula de graduação, né? Queria que vocês pegassem tudo isso e refletissem. Todos esses esforços na busca de desenvolver ferramentas do conhecimento e viabilizar as relações humanas, eles não passam de empenhos que, por determinado tempo e em determinados contextos, eles vão poder até produzir algum resultado, mas são resultados que vão ser temporários e limitados. Mas, para além disso, são esforços que não visam o nosso crescimento e amadurecimento individual ou coletivo, mas visam que o ser humano, interagindo melhor uns com os outros, produza cada vez mais bens e serviços para o sistema. Por isso, se há em nós líderes, liderados, pais, filhos, marido, mulher, se há em nós um anseio por viver relacionamentos maduros, prazerosos, substanciais, duradouros, é preciso primeiro conhecer mais a nós mesmos e a nossa origem. E a primeira coisa que eu quero dizer, lembrar a vocês, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos de outra dimensão. E por sermos de outra dimensão, as nossas questões pessoais, relacionais, questões laborais não se resolvem mais com artifícios desse mundo, com ferramentas e saberes humanos. A nossa ferramenta, a nossa referência é e sempre será a palavra de Deus. E essa palavra afirma que em Cristo, naquele doce e amado Senhor,
nós já transpomos todas as barreiras relacionais, sejam elas geracionais, étnicas, socioeconômicas, culturais, de gênero, de linguagem, e etc. E como essas barreiras foram vencidas? Quando cada um de nós foi chamado para o discipulado a Cristo, quando nós atendemos ao chamado do nosso mediador. E o que isso significa? Significa que, de um lado, Jesus, que é atemporal e acultural, ou seja, Jesus não está limitado a um tempo e a uma cultura, apesar de ter nascido dentro de um tempo e de uma cultura. Ele, como filho de Deus, como filho do homem, ele se comportou para com as pessoas, para com seus relacionamentos, para com as instituições, para com os desafios da sua vida humana, para além do tempo, para além da cultura, para além do espaço em que ele estava retido humanamente. E por que ele se comportou de uma maneira acultural e atemporal? Para que ele fosse um modelo de comportamento para todos nós que cremos nele, independente do século, do país e da cultura que nós tivéssemos nascido. Jesus é um modelo tanto para o oriental quanto para o ocidental. Ele é um modelo tanto para os nascidos na Idade Média como para os da Idade Contemporânea. Ele é o único padrão. Ele é a essência da criação. Assim, nós que estamos em Cristo, também estamos para além do tempo e para além da cultura. Então, se de um lado, Jesus, o mediador atemporal e acultural, de outro lado, o chamado do mediador, e essa palavra mediador, olha que riqueza, ela significa, em grego, mesties, que significa aquele que intervém entre dois, seja para fazer ou restaurar a paz e a amizade, seja para formar um pacto ou ratificar uma aliança, seja para ser meio de comunicação. Olha que lindo. Esse, inclusive, é para ser meio de comunicação. Esse é o significado dessa palavra mediador. Então, esse chamado do mediador significa que quando o Senhor Jesus nos chamou, ele mesmo se colocou como mediador, primeiro, na nossa relação com Deus, e depois, na nossa relação com os outros, entre nós e todas as pessoas do nosso relacionamento. 1 Timóteo 2:5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso significa que a partir do momento em que nós aceitamos o chamado do mediador, tornou-se impossível para nós mantermos qualquer relação direta e imediata com outra pessoa. Em qual outro versículo que nós podemos embasar esse princípio? 2 Coríntios 5, 16, 17, na versão King James atualizada, diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Então, sabendo que foi crucificado o nosso velho homem com Cristo, a consequência dessa morte é que daqui por diante nós não mais consideramos, não mais conhecemos, não mais nos relacionamos com ninguém, desde o modelo humano, que geralmente é o quê? Eu conheço essa pessoa, tenho interesse por essa relação e invisto nela. Ou então, esse é meu filho, invisto nele. Esse é meu pai, invisto nela. Não é assim mais para o cristão. Para o cristão não existem mais relações diretas, pessoa a pessoa, porque Cristo se coloca entre nós e a nossa própria vida, entre nós e o nosso pai, entre nós e a nossa mãe, entre nós e o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso líder, o nosso liderado. Isso significa que pertencer a Cristo é algo tão radical, é algo tão exclusivo, que é impossível mantermos qualquer relacionamento ou qualquer coisa, sejam bens, trabalho, estudos, bênçãos dadas pelo Senhor, é impossível manter qualquer coisa que não seja no mediador.
Não existe, irmãos, queridos jovens, queridos adolescentes, não existe nenhuma possibilidade de nós mantermos relacionamentos verdadeiros, que tenham significado, realidade, se não for através desse mediador. Por isso, o uso de saberes, de técnicas, de ferramentas humanas é frágil e limitado. É madeira, feno e palha na construção ou na manutenção de qualquer relacionamento. Se nós mantemos um relacionamento com os nossos pais, ou nós líderes mantemos um relacionamento com os nossos liderados, ou os liderados com os líderes, que não seja no mediador, nós não temos relação alguma. Nós somos com os nossos pais, nós somos pessoas dividindo a mesma casa, tentando viver da melhor maneira possível, distribuir tarefas, cumprir responsabilidades, mas não há genuína relação, porque relacionamentos genuínos só são estabelecidos no mediador. Vamos dar um exemplo. Existem vários, né? Mas 2 primas, amigas desde a infância, brincaram e estudaram juntas, compartilharam as experiências da adolescência e juventude, e então uma delas crê no Senhor. Nesse momento, tornou-se impossível para aquela que creu manter esse relacionamento fora do mediador. Por quê? Será que ela escolheu, eu não quero mais ter essa amiga? Não, ela não escolheu, mas o mediador se colocou entre ela e a prima. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 63, diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Essa é uma amostra clara do mediador se colocando entre o salmista e as suas relações. Nós devemos amar os que não temem ao Senhor, porque nós temos uma responsabilidade para com eles. Nós temos responsabilidade de ser luz, nós temos responsabilidade de ser sal, nós temos responsabilidade de testemunhar Cristo, mas companheiro, eu só posso ser daqueles que temem ao Senhor. Porque no dia em que eu aceitei o chamado do mediador, Cristo se colocou entre mim e todas as minhas relações. Essa é uma realidade maravilhosa e que tem muitas implicações. Uma implicação direta dessa verdade é que, se esse é um princípio verdadeiro, então a intercessão uns pelos outros é o caminho mais promissor para uma relação saudável, mesmo que seja entre pessoas de diferentes gerações. Quantos filhos, imagina aí você, se põe nessa situação, quantos de vocês, quantos pais, quantos líderes, quantos liderados tentaram de todas as maneiras, até manipulando algumas vezes, estabelecer um relacionamento uns com os outros de maneira direta. Tentaram, falaram, fizeram cursos, estudaram e a distância aumentava cada vez mais. Até que, enfim, aprenderam a dobrar os seus joelhos e a interceder fielmente. Foi aí, irmãos, que eles experimentaram o mediador. Lembra o que significa mediador? Entre um dos significados, o meio de comunicação. Quando eles intercederam uns pelos outros, o mediador, o meio de comunicação, viabilizou o contato entre eles. Se colocou entre eles e entre os seus relacionamentos. Cada um deles foi atingido, conquistado e unido uns aos outros pelo Senhor. Alguns em mais, outros em menos tempo, alguns passando por mais crises, outros menos, uns com mais, outros com menos açoites, mas o fato é que, quando nós encontramos o caminho da intercessão, e intercessão, irmãos, é oração, uma oração pelo outro, vigorosa. Eu estou falando, a gente não vai estar explicando o que é intercessão, o que é oração, é só para o caso de algum adolescente não entender. Então, quando nós encontramos o caminho da intercessão pelos outros, nós provamos da fidelidade do Senhor. Porque se, por um lado, o mediador nos separa de todas as relações puramente terrenas e naturais, por outro, esse mediador nos une ao que é celestial, ao que é espiritual. No mediador, nós temos tido verdadeiras relações espirituais. Assim, nós temos de ter em mente, vocês líderes que estão aqui, vocês liderados, eu líder liderada, eu mãe, eu filha, entende? Nós temos que ter em mente que ainda que nós sejamos diferentes, ainda que nós estejamos em gerações diferentes, com episódios, eventos históricos, sociais, culturais diferentes, atingindo
um pouco da forma como a gente vê, um pouco do nosso caráter, mas lembrando que não tudo, ainda que as nossas relações sejam com pessoas de gerações diferentes, no mediador, nós encontramos a equalização das nossas diferenças. Fora desse mediador, fora de Cristo, toda e qualquer relação está fadada ao fracasso, e eu não tenho medo de dizer isso, porque é o que a Bíblia nos garante. E nenhum saber ou ferramenta humana vai ser capaz de resgatar ou manter essa relação. Outro dia, eu escutei uma especialista, estudiosa da área de recursos humanos, dizendo o seguinte, pasme, presta atenção na palavra que ela usou. Ela falou que o mundo atual clama por pessoas de todas as gerações, que não constroem muros, sejam eles geográficos, né, étnicos, socioeconômicos, de idade, mas que o mundo clama por pessoas que respeitam diferentes pontos de vista, pessoas abertas a uma melhor conexão e interação para crescerem juntas. E essa frase me chocou porque o mundo, esse século, esse aion, de onde Satanás é o príncipe, esse mundo está clamando por pessoas dispostas a uma conexão mais profunda umas com as outras. E nós sabemos qual é o intuito que o mundo clama uma pessoa que quer conectar com a outra. É de que juntos, um só, nela sejam despejadas ideologias do anticristo, para que como um só homem, eles se levantem e executem os planos desse anticristo. E enquanto isso, nós, que temos a chave, nós realmente temos a chave para transpor barreiras geracionais e outras, todo tipo de barreira, e desenvolvermos relacionamentos que avancem para o cumprimento do propósito do nosso Deus e Pai. Nós fomos chamados, temos desprezado um poder sobreexcelente, porque nós estamos distraídos demais com as nossas vontades, vontade de seguir tal carreira, vontade de namorar, de ter comunhão com tal pessoa, vontade de um dia ter filho, vontade disso, vontade daquilo, que ok, são legítimas, mas perde toda a legitimidade quando a nossa vontade é em detrimento da vontade do Senhor. Nós estamos desprezando essa chave porque estamos distraídos demais com nossas vontades, surdos demais pela inquietação dos pensamentos que se avolumam na nossa mente e tapam os nossos ouvidos, estéreis ou melindrados por uma emoção sobrecarregada. Será que alguém aqui lembra do versículo que nós lemos no início? Eu falei, guarda esse versículo, versículo de 1 Pedro. Espero que alguém aí dentro do seu íntimo diga, eu lembro. 1 Pedro 2, versículo 9 a 10, na versão King James diz, porém, vós, cada um de vós, eu e vocês, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, eu e vocês, vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Vocês lembram que no início nós compartilhamos que as escrituras também utilizam o vocábulo geração, não só para designar um conjunto de pessoas que viveram ali num determinado tempo e espaço, mas para designar um grupo de pessoas que estão para além do tempo e do espaço. Esse grupo de pessoas é a geração mencionada por Pedro nesses versículos. Esse grupo de pessoas, essa geração, são aqueles que o Senhor elegeu para viverem nessa terra, em meio a essa cultura deste aion, mas que não se definem e nem são definidos por ela. São pessoas que estão para além do tempo e do espaço, porque sabem que pertencem a outra dimensão. Sabem que pertencem a uma pátria não humana e, por isso, se negam a receber qualquer tipo de classificação, X, Y, Z ou outra, mas perseveram pelo título que as define. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora eu pergunto a você,
Qual é a sua escolha? Você vai ser definido pelos paradigmas de uma geração que está limitada dentro de um tempo e de um espaço, de uma cultura? Ou você vai viver a realidade dos princípios que te definem, geração eleita, que vive e reina juntamente com Cristo pelos séculos dos séculos? Eu rogo a você, meu amado, faça a sua escolha por Cristo. Esse é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Que Jesus os abençoe, para a glória do nome dele. Amém. Com você, Diego. Amém. Glória a Deus. Gente, só está começando a semana. Quem conseguiu acompanhar toda a compartilhar da Ellen, viu que conteúdo, eu anotei um monte de coisa aqui, muitas informações para serem assimiladas. Eu já adianto para vocês, se você quiser, a gente ainda tem um pouco de tempo, se você quiser abrir sua câmera, se você tiver perguntas aí, pontos interessantes que você queira colocar, você pode, tem uma opçãozinha aí no próprio Zoom, né, de você poder levantar a mão. Então levanta a sua mão aí, já vai se preparando, que a Ellen está aí para poder ajudar a gente, e aquilo que a gente puder também contribuir, a gente vai falando. Bom, enquanto vocês vão se preparando, levantando a mãozinha aí, que quiser compartilhar, eu já vou adiantando algumas coisas aqui, né? Algumas coisas que eu pude desfrutar. Realmente, isso que ela falou é verdade, né? Quando eu li essa questão das gerações, parecia muito isso, parecia muito rótulo, assim, né? A geração baby boomers é assim, assim, assado. E eu sempre naquela expectativa, na minha cabeça eu pensava assim, cara, por isso que fulano de tal é assim, porque a geração dele aconteceu isso, né? Talvez até um pouco de compreensão com os mais velhos, com os mais novos, entender, né, como é que funciona isso tudo. Mas que interessante, e assim, parece óbvio, né? Mas que interessante é saber que existe um ponto de convergência na vida de qualquer ser humano, que é Cristo Jesus, né? Parece que é uma redoma, um lugar de paz e tranquilidade, em que quando você entra para dentro dessa redoma, parece que tudo cessa. Os conflitos cessam. O que há é conexão. E é isso, é conexão. E a gente eu não posso, eu queria falar, mas eu não posso. Tem muita coisa a ser falada essa semana, mas tudo isso que ela trouxe hoje acerca das gerações é uma construção que é extremamente necessária para tudo que nós vamos ver durante a semana. Perceba que o título geral aqui da nossa comunhão é Geração Perdida. Geração Perdida justamente porque são pessoas, vocês vão ver isso, são pessoas, o Daniel vai falar isso no final de semana, espero não estar tesourando ele aqui, mas são irmãos que estavam no nosso meio, ou seja, que receberam o Senhor, mas por alguma razão eles se desconectaram, eles se afastaram. E o que a gente quer é entender esse processo e, principalmente, saber o que nós podemos fazer para poder nos reconectar com aqueles que se perderam, né? Que receberam o Senhor de verdade, o Senhor não saiu deles, mas por alguma razão se afastou dessa redoma, desse local, desse lugar de convergência. Então, por isso que eu disse no início, né? Uma mudança de cultura. E eu disse no primeiro momento que a gente compartilhou nas lives, se você quiser, ficou gravado lá no perfil do Ruiós, né? Se você quer ir rápido, você pode ir só. Mas se você quer ir longe, você precisa estar acompanhado. E o sentimento é esse, né? Até que todos nós cheguemos. Então não adianta eu estar correndo, me santificando e aquela coisa toda, e eu esquecendo dos meus irmãos que por alguma razão se desconectou, né? E assim, eu estou com o coração fervendo aqui, né? Assim, eu preciso trazer os que se perderam para dentro dessa redonda. Mas, Eli, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, parece até uma pergunta um pouco retórica, mas eu acho que é importante. Às vezes eu olho para a igreja, não a igreja do Gama, para a igreja de uma maneira geral. Sempre onde eu vou caminhando, quando eu converso com os irmãos,
que a sensação que dá às vezes é que os jovens e os adolescentes, eles são uma igreja à parte dentro da igreja, como se fosse uma igreja diferenciada, porque é, justamente por conta dessas diferenças, tem essa dificuldade de se relacionar com os mais velhos ou com os mais novos, e tudo mais. Mas você, quando você olha para isso, né, qual é o que você acha, assim, à luz de tudo que você disse, da própria palavra, da sua experiência, como revolucionar essa cultura de igreja? Como é que deveria ser? Como é que deve ser a visão de um jovem, de um adolescente que está na igreja? Como ele deve olhar para os irmãos, os mais velhos, os mais novos? Como é que deve ser essa relação? Diego, eu creio, e nós temos ouvido isso dos nossos irmãos, né, que nos guiam. E essa é uma premissa na vida da igreja. A gente entende isso racionalmente, né, a lógica, já ouvimos. A vida de reuniões é uma extensão da vida dentro do lar. Então, aquilo que nós levamos para dentro do reunir é reflexo do que nós vivemos dentro de casa. E quando eu falo sobre isso, muitos pais, principalmente, se ofendem. Mas eu peço em Cristo que ouçam isso no Senhor. Uma vez eu fui numa clínica para fazer um exame cardíaco. Eu ia fazer, na verdade, eu fui fazer a consulta de um exame cardíaco, né? Consulta com a cardiologista. E eu fiz o exame com a cardiologista. Na hora que eu estava fazendo o exame com a cardiologista, eu vi que o sobrenome dela era o nome da clínica. E eu falei, poxa, ela é a dona, ela é a empreendedora, ela é a médica, mas também é a empresária. Aí ela me passou os exames e falou, aqui mesmo você faz, pode ir lá na recepção. Fui lá, eram 3 exames. Dos 3 exames, 2 foi ela que fez comigo, fez em mim. E a gente sabe que para fazer esses exames, um deles é aquele de imagem, é outro curso que a pessoa tem que fazer, específico. Você não pode ir lá só porque sou dona da clínica, meto a mão e faço. Então, a dona da clínica, a empresária, era a médica cardiologista, que era a médica que operacionalizava 2 dos equipamentos do exame específico. E na hora que ela estava fazendo o exame em mim, tinha uma auxiliar ajudando, e a auxiliar fez alguma coisa que ela deu uma resposta que, em primeiro momento, me pareceu bem rasgada. E depois, enquanto ela estava fazendo o exame, eu analisei. Ela já tem tanto conhecimento que, na hora que a menina vai se mover, ela já sabe o que é. Então, ela só está passando o que ela tem que fazer, mas ela esquece, às vezes, ela não quis ser grossa, né? Mas ela esquece, às vezes, que a menina não é médica, não é técnica naquele equipamento, não é empresária, não tem a idade que ela tem. E aí, quem tem mais é que pode dar para quem tem menos. Quem tem menos, quem está em cima pode descer, mas quem está embaixo não pode subir. Então, dentro do nosso lar, os pais são os modelos. Então, a forma como a gente interage com os nossos filhos, não é eu aqui e ele aqui, mas nós somos irmãos em Cristo. Eu colaboro com você e você colabora comigo. Entendendo que ele tem responsabilidade sobre ele, e deixando isso muito claro, mas são responsabilidades, ele não é o dono. Aquela criança pertence ao Senhor, foi entregue a você para que você caminhe com ela, seja o pastor dela, caminhe com ela por pastos verdejantes, né? Conduza ela por águas de descanso também, porque nós somos o João Batista, voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor. Nós preparamos o coração dos nossos filhos para esse Cristo que vem atrás. Então, a maneira de reduzir essas diferenças no reunir é reduzindo dentro de casa. Não tem como a gente fazer um processo lá sem começar antes dentro de casa. E eu só consigo falar isso para vocês, e você me conhece, Diego, e muitos irmãos aqui, e os meninos que eu cuido, porque eu tive que aprender a fazer esse processo com a minha filha, porque eu não queria perdê-la. Eu não queria perdê-la para a morte física, nem para a morte espiritual. Eu queria morrer para que eu morrendo fosse suprimento de vida para ela. Hoje, você entra numa localidade, os meninos já te olham atravessado, porque a forma que que você fala é diferente né, do que está acostumado ali, do aglomerado, porque dentro de casa
existe essa divisão. Você fala assim, você tem essa vida, você está aí. São pessoas vivendo dentro de uma casa, mas que não têm relacionamentos genuínos, porque não são relacionamentos estabelecidos no mediador. A gente pensa que basta ir e falando de vez em quando, né, do Senhor e da comida. Nós precisamos interceder e pedir para esse mediador, seu elo de comunicação entre eu e o meu filho, entre eu e meu esposo. E aí vai ser fácil, né? Você vai chegar e aí vai ter... As pessoas estranhavam minha filha, as irmãs, nos grupos de oração quando ela tinha 5, 6 anos, e eu colocava ela para orar junto, porque ela tinha esse costume aqui de orar. E até hoje, né? Às vezes fica assustado com o fato dela interagir em todos os lugares e com todo mundo, né? Porque aqui eu não sou melhor do que ela, eu só tenho uma responsabilidade, mas ela é tão importante para mim, para o meu crescimento, quanto eu sou para o crescimento dela. Eu não sei se eu expliquei, mas você, jovem que está ouvindo, não tome isso para afrontar o seu pai e para ir contra ele, pelo contrário. Entenda que se não parte do pai, é responsabilidade primeiro de quem ouve a primeira palavra, dá o primeiro passo. Então, vá para o mediador, interceder, para que você tenha verdadeiras relações com seus pais, verdadeiras relações com seus líderes, e leve um mediador para dentro da reunião, um espírito sobreexcelente. Eu penso que no Senhor é isso. Excelente. E eu achando que era uma pergunta retórica. Resposta extremamente precisa, né? Começa nos lares, começa com a relação entre pai e mãe. Lucas Gabriel Lima, você está aí, meu querido? Amém, sim, Diego. Diga lá, manda a sua pergunta ou seu compartilhar, fique à vontade. Diego, primeiramente, eu sou da região de Novo Gama. Eu posso compartilhar? Tá saindo Claro, áudio aí? fique à vontade. Tá, estamos te ouvindo direitinho. Diego, primeiramente, um prazer imenso estar com vocês juntos. Meu primeira estufa. Já reúno vários anos, desde pequeno na Igreja Novo Gama. E assim, o que eu pude ganhar, o que eu ganho é meu compartilhar e sabedoria. O que eu pude ganhar é que o Senhor, ele colocou um meio entre a gente e o mundo. O Senhor nos escolheu. E quando o Senhor nos escolhe, como a irmã ele falou, o Senhor coloca um meio e uma prova definitiva que a gente não vai fazer mais parte daquilo. Então, Diego, o Senhor, ele tem muitas coisas boas para dar para os jovens, para os adolescentes. Basta a gente reconhecer. E assim, o mundo também, ele tem muito mediador. Ele tem muitas coisas te restringindo de não reconhecer o Senhor. De não reconhecer o Senhor. Assim como o Senhor coloca uma determinada coisa na sua vida para você servir Ele, você serve o Senhor de todo o seu coração. Graças a Deus eu sou um jovem que passei por muita dificuldade, mas hoje eu estou nos pés do Senhor. E o mundo me mostrou muito. Mas graças a Deus, desde o começo, tinha uma pessoa intercedendo por mim. Tinha uma pessoa orando. Não só uma pessoa, várias pessoas. E por meio da oração, eu creio que também tem... O poder da oração assim, tremendamente, entendeu? O poder da oração faz montanhas se mover. E graças a Deus, eu ganhei na parte que a irmã falou que o Senhor coloca meios entre a gente. E hoje eu tenho 21 anos e tenho perdido muitas amizades e perguntava por que eu me perdi dessas amizades. Hoje eu pude reconhecer o porquê eu perdi dessas amizades. Porque o Senhor tinha o melhor para mim. O Senhor tinha determinado o melhor para mim. Então, até agora, não tinha reconhecido. Entendeu? E agora eu reconheci por meio do Senhor e por meio da irmã que as amizades que eu tinha, o Senhor que tirou de mim, apartou de mim. Porque Ele tem o melhor para mim. Ele sempre quer o melhor para mim. E é isso, Diego. Amém.
Amém, Lucas? O Senhor sempre tem o melhor para nós. Galera, eu tenho uma pergunta engatilhada aqui, já baseada no compartilhado do Lucas. Mas, e aí? Alguém? Eu estou cedendo minha vez aqui, ó. Vai lá, Maria. Diga lá. Oi, gente, boa noite. Eu quero dizer que hoje eu aprendi a identificar minha geração. Eu nem sabia se eu era geração X, Y, Z. É brincadeira, viu, Ellen? Bom, essa palavra foi especificamente para mim, brincadeira, eu sei que é para todo mundo, mas o Senhor fala comigo também. Porque muitas vezes eu me preocupo com a questão de identificação. Nem é identificar com as coisas do mundo, alguma coisa assim. É a identificação de um grupo mesmo. Muitas vezes eu falo assim, gente, será que eu pertenço a alguma coisa dentro da vida da igreja? Ou será que eu estou perdida dentro disso aqui? E muitas vezes eu fico buscando várias identificações, né? Mas eu acho que isso é do ser humano. E hoje eu pude ver que para eu reconhecer o meu caminho, eu preciso saber quem eu sou, né? E eu sou uma geração eleita. E essa geração ela tem um objetivo, né? Que é proclamar as maravilhas do Senhor. E por mais que pareça muito simples esse ponto que me tocou, eu tenho certeza que é um ponto que vai mudar, transformar meu coração, não é assim, transformar minha vida, né? Transformar a forma como eu me vejo. E aí eu fico sem escapatória, porque eu fico encurralada, né? E eu sou obrigada a ter uma atitude a respeito disso. Eu também, algumas coisas que a Ellen foi falando sobre as características, isso é legal, porque inevitavelmente você acaba reconhecendo que você, sim, você recebe influência do período que você vive. É meio que inevitável, né? E eu acho que parte da carreira cristã é você identificar essas influências e permitir que sua mente seja transformada, não ao que aquela influência direta da sua geração, mas ao Senhor que está dentro de você e que quer, de fato, levar você à maturidade, né, à conformidade com Cristo. Eu acho que esse é o desafio, a gente saber que, independente das influências, a gente precisa ter o Senhor como aquele fator de conformação nossa, né? Então, por exemplo, eu, aqui pela classificação, aqui, eu sou da geração Y, né, de 81 a 97, né? Ou Millennial, né? A geração Millennial. Quase, né? Quase não. Quase não. A Letícia está me zoando aqui, por conta aqui da minha idade, aqui, engraçadinho. Você está na mesma geração, tá, bebê? Mas eu sou outra ponta. Aí o que acontece? Uma das influências, né, eu vendo aqui, é engraçado como a gente, essa geração mais nova, e aí eu falo que é até uma influência da geração Z, né, que tem essa parte do cooperativismo, de meio que fazer as coisas convergirem, né, acordarem. E, cara, isso que o Gabriel falou, Lucas, né, quando o Senhor entra, é inevitável. A gente vai fazer separação com muita coisa. E não tem acordo. Cara, você vai perder amigo. Você entende isso? Você vai perder amigo. Você tá ali, quando o Senhor entra, você vai olhar, vai perder. E qual é a nossa tendência? É isso que eu achei legal, né? É tipo assim, cara, eu não quero perder, eu quero tentar conciliar as coisas. E não tem coisa que não dá para conciliar. Não dá para conciliar. Você meio que vai ter que ser, ou eu me conformo a Cristo, porque não há comunhão entre as trevas e a luz, não há comunhão. Ou eu me conformo ao Senhor, ou no afã de querer, né, abraçar os dois mundos, eu vou acabar me contaminando, né? Isso aí, para mim, foi revelador, assim, porque eu passei por isso. Eu meio que eu fui obrigado a chegar um momento e falar assim, velho, não dá. Ou eu me afasto dessas amizades aqui, ou eu vou comprometer minha carreira com o Senhor. Meio que forçado mesmo, apanhando, né? Mas vendo essa questão hoje, que conforto é saber que, na verdade, esse é o caminho normal. Quando o Senhor entra na parada, ele faz divisão. E é isso mesmo, e não tem choro nem vela. Vai separar mesmo.
Oi, Diego, Ellen, pessoal. Eu, como uma boa geração Y, acho que eu sou da turma que gosta de falar de tudo, né? Então, eu ganhei demais em vários pontos também, e esse aspecto aí da corte, né? Que conhecer a Cristo é radical e é mesmo. Tem que ter corte, tem que ter separação, e realmente a gente precisa, se quiser ter bons relacionamentos verdadeiros, a gente precisa se conhecer para a gente não se definir a partir do que qualquer geração diga de nós e também não definir as pessoas, né? Isso é muito sério. E aí eu vejo como esse versículo que a Ellen leu, eu já esqueci a referência, mas ele fala que nossos relacionamentos não podem ser mais baseados com o nosso natural. Nos conhecemos segundo a Cristo. Não tem outro meio de nós nos relacionarmos bem se não for dessa maneira, né? E aqui eu vou fazer um comentário, talvez, não sei se cabe. Quando a gente fala aqui de relacionar, de cortes, eu imagino que a gente está falando para um público jovem, adolescente, né? Então, a gente pensa relacionamento só com pessoas, mas a gente também está vivendo relacionamento com coisas. Hoje a gente, a gente fica o tempo todo, né? Tem a geração mais moderna aí que eu já vejo que é mais ligada, né, à alfa na tecnologia, e assim a gente sabe que tem isso. Então, a gente tem que cortar e ser radical em todos os tipos de como me relaciono. Se esse mediador está aí. Aí eu vou falar assim, não sei, a Ellen depois me corrija, né, se seria só voltado para as pessoas, mas com as coisas que também estão nesse nosso contexto, né? Tecnologia, as coisas que eu ouço, tudo isso vai influenciar, vai me fazer receber, e aí vai querer ou não se constituir em mim. Então, a gente tem que estar observando isso, né? Porque senão a gente acaba absorvendo aquilo que não é mais para ser absorvido, porque já teve um corte. Nós estamos aqui num público de pessoas que já se decidiram, já passaram a fronteira. Eu estava ali na linha dos fronteiros, né? Eu falei, eu não quero receber mais influência de ninguém. Graças ao Senhor, hoje a nossa influência, nosso padrão, nossa referência é o Senhor. Então, se a gente se conhecer, isso vai facilitar tanto a nossa vida, vai evitar tanto problema. Então, eu desfrutei demais. Para mim foi um alento essa palavra. Espero que outros jovens, eu estou me colocando como jovem, mas desfrutem tanto assim, né? Amém. Helena, você é sim jovem, minha irmã. E aí, só para confirmar, sim, até mencionei, acho que mencionei, não são só pessoas. O Senhor se coloca como mediador entre nós, os nossos relacionamentos, e entre coisas. Podem ser bens, podem ser até bênçãos do Senhor. Porque aqui não é o foco, mas um dia a gente pode até explanar um pouco mais. Quando o Senhor apareceu para Abraão, foi uma vida, o mediador se colocando ali. Primeiro ele se coloca entre Abraão, o local de nascimento, né? Ele se colocou, sai da tua terra. Depois ele se coloca entre ele e a parentela, né? Então ele tem que ir tirar o pai morre, depois ele tira Ló, e aí o Abraão vai aprendendo, né, a viver de altar e tenda, consagrando tudo que ele tem, tudo que ele é ao Senhor, antes de tomar para si, que é esse o significado. E no final, ele se coloca entre ele e Isaac, porque Abraão tinha esse hábito, né, de levar para o altar primeiro tudo que ele recebia, ou seja, consagrava ao mediador, né? Era como se falasse aqui, o Senhor, tudo é do Senhor, né? Eu não tenho nada direto meu, agora eu tenho um mediador. Mas ele pegou Isaac e já foi colocar na tenda, e aquilo poderia tomar o coração dele. Então ele teve que fazer Isaac passar Abraão passar Isaac pelo altar. Então, tudo, nós não nos relacionamos com mais nada. O dinheiro não é nosso, o Senhor nos dá para nos ensinar a administrar. Tudo que o Senhor nos dá é para ensinar a administrar aquilo que é realmente o real tesouro e aquilo que nós vamos administrar no reino, que são pessoas. Nós temos dinheiro para aprender a administrar pessoas, nós temos saúde para aprender a administrar pessoas, tudo, e tudo nós entregamos ao nosso Senhor. Não leve para a tenda antes de botar no altar. Vamos consagrar ao Senhor. É um caminho, é simples falando, né? Mas é um caminho doloroso. Mas é Ele quem passa por nós, né? Então, nós vamos avançar. Minha jovem Lena, Jesus te abençoe. Lena é geração alfa, meu amigo.
Eu só quero acrescentar um negócio rapidinho, nem ia falar nada não, mas é porque tá todo mundo falando. E sobre esse lance de abrir mão de algumas coisas, né? Contato com o mundo, assim, no geral, alguns amigos às vezes, né? E ao mesmo tempo que a galera falou que é algo ativo, eu também acho que é algo natural. Porque no processo, a gente simplesmente, você vê que as coisas vão embora, entende? Depois que eu me converti, as experiências fortes que eu tive foi reconhecer o que o Senhor estava mudando sem perceber. Sem perceber, eu não vi problema em escutar música mundana assim em geral, que fala música secular, né? Que música que não fala sobre o Senhor. Mas eu parei de ter vontade de escutar. É simplesmente isso, tipo assim, tu para de ter vontade, você para de se sentir confortável. Ao mesmo tempo que é algo ativo, também é algo natural, porque realmente quando você dá espaço para a luz, as trevas somem, assim, mesmo que não seja algo, tipo assim, algo, meu Deus, algo demoníaco, não, pode ser algo que seja, tipo assim, bem, bem tapadinho, mas se não tem o Senhor, para de dar vontade, sabe? Eu lembro de um dia que, depois que eu converti, eu tava saindo com uns amigos normais, assim, gerais, eu tava meio agoniada no ambiente, sabe? Tipo assim, não tinha nada demais, saí pra tomar um sorvete, tava todo mundo de boas, assim, comendo, e eu não me sentia tão bem. Eu lembro que antes de eu me converter, quando eu tava naquele ambiente, eu me sentia mó presente, ficava feliz quando saia do lugar, sabe? Quando você vê as pessoas que você gosta, vê feliz. E daquela vez não tinha isso, sabe? Não tinha. E depois do que teve esse rolê, a gente foi para um ensaio, assim, da igreja com a galera jovem, sabe? Só de estar ali no ensaio, nem era reunião nem nada. Foi tipo assim, como se tivesse saído um sufoco das minhas costas. Eu falei, caramba, como eu mudei. Esse se tornou verdadeiramente o meu lugar. Não tem lugar onde eu me sinto mais confortável do que com meus irmãos. E é surreal. É surreal para mim pensar nisso, porque ao mesmo tempo que é realmente algo ativo, que a gente abre mão, é algo natural, que você fala, cara, eu não quero mais. A pessoa pergunta, por que tu não quer mais isso? Eu não sei, não tenho mais vontade, não tem mais necessidade, essa não sou eu, entende? E passa, assim, passa. Então, a única coisa que eu quero acrescentar é isso, tipo, ao mesmo tempo que é algo que a gente tem que abrir mão, de fato, que a gente tem que controlar, que a gente tem que dar espaço para o Senhor, a gente tem que abrir mão de tempo de algumas coisas, para estar se alimentando do Senhor, que é o nosso essencial de vida, as coisas vão acontecendo quando você faz isso. Isso é maravilhoso, assim, de pensar que é natural pra gente, porque verdadeiramente onde existe o Senhor, as outras coisas vão sumindo e você vê que ele é a coisa mais importante que existe, ele é a parte mais preciosa da nossa vida e que não existe como ficar sem. E não existe nada que substitua. Então, também, só acrescentando, eu compartilhar que realmente é algo natural ao mesmo tempo. Porque não tem como resistir quando você conhece, entende? Então, basicamente isso. Agora, gente, fiquem à vontade para poder bombardear Ellen as perguntas mais cabulosas ou o seu compartilhar para poder acrescentar aí nessa palestra, se é que eu posso chamar de palestra, sensacional. O Marco tá ali, que ele tá assim, a cara do Marco tá tipo assim, meu irmão, que é isso? Eu já fiz outra leitura, já que você tocou no assunto, eu assim, meu irmão, o que é isso, viu? Não sei, acho que é melhor eu falar com Ezra. É a mesma frase, só tem outro tom, né? O Arthurzinho queria compartilhar, não sei se ele saiu. Acho que na hora que tu colocou no chat, ele vazou. Ah, não, ele tá aqui aí. ainda, vocês acham que eu sou medroso assim? Rapaz, olha, eu tô com a imagem muito ruim. Tem que mudar essa imagem, viu? Esse negócio tá muito feio. Tá de boa. Eu queria fazer uma pergunta para ela sobre esses negócios das gerações. Eu queria fazer uma pergunta. É possível, porque você estava falando de datas, tipo assim, de 1950, não lembro as datas, era tal geração. Aí é possível a pessoa nascer em uma data totalmente diferente e ter uma outra geração? Tipo assim, nasceu na geração alfa, só que é da geração Z, alguma coisa assim. Eu não sei se eu entendi bem, então vou responder devagarzinho, você pode me corrigir, tá? Você quer saber se uma pessoa nasceu numa geração, mas ela se comporta como se fosse de outra geração?
Exatamente. Ah, sim, claro. Lembra sempre disso, Artuzinho. Tem várias coisas, deixa eu tentar falar de um jeito fácil. Vamos falar coisa mesmo. Tem várias coisas acontecendo dentro de você que quando você vive uma situação, essa situação está acontecendo aqui, a situação entra para dentro de você, ela vai nessa mescla, sabe? Essa soma da situação com quem você é tipo 1 mais 1 vai dar 3, e outro 1 mais 1 vai dar 4, 1 mais 1 vai dar 2, porque nós somos pessoas diferentes, vivemos, né, em ambientes diferentes. Pessoas da minha idade, eu convivi com várias pessoas que são da mesma idade, e em muitas coisas eu tenho muita diferença delas, porque elas viveram num lar cristão, né, mesmo de prática, amavam o Senhor, tinham uma condição financeira melhor, sabe? Tipo, podia passear, ter roupinhas e tudo. Eu nasci num lar, meu pai bebia. Eu nasci, minha mãe foi mãe solteira, casou com um pai maravilhoso, que é meu pai. Mas na época ele bebia, sempre me respeitou, mas ele tinha conflitos com a minha mãe. Nós éramos pobres. Então, tudo que eu vivi, os lugares que eu vi, as experiências que eu tive, as dores que eu sofri foram diferentes da outra pessoa. Então, ela vê o mundo baseado naquilo que ela viveu. Ela não sabe o que é ter que sair correndo à noite porque o pai está bêbado e pode matar a mãe. Aí pula os filhos, a mãe da janela para correr para esconder na casa da vizinha, entendeu? Se você conversa com uma pessoa, um coleguinha seu da mesma idade que você, que viveu um trauma muito grande, ele vai ver a vida de um jeito diferente de você, mesmo ele tendo nascido na mesma época que você. Por exemplo, muita gente aqui pode dizer que camarão é um banquete, é uma iguaria, que ama camarão, até começou a escorrer, né, a água, a salivar. Para mim, camarão é morte. Eu sou tão alérgica que se eu colocar o talher onde usou o camarão, eu posso chegar ao óbito. Então, eu não vou ver camarão com esses olhos, nossa, eu vou ver tipo, entendeu? E nós nascemos na mesma geração. Então, pense sempre assim, você é um ser único. O Senhor te criou único. E o que vai dizer, o que vai definir como você vê o mundo são todas as experiências que você viveu e o relacionamento que você tem com o Senhor. E sabe como nós vamos acabar vendo o mundo igual? Tem uma forma de todos nós vermos o mundo e as coisas da mesma forma, quando todos nós estivermos no Espírito. Porque já não seremos nós vendo as coisas, mas Cristo olhando por meio de nós. Por isso que unidade, a gente não precisa nem ficar pregando sobre unidade, porque unidade é um produto, é o resultado de quando todos nós estamos vivendo em Cristo. Então, quando estamos em Cristo, não há divisões. Há pessoas diferentes, do mesmo jeito, com gostos diferentes, mas Cristo nos equaliza, nós vamos ter o mesmo sentimento, mas cada um sendo o que é. Deu para entender, meu pequeno, como é que fala hoje? Isso é maldade. Não pode falar isso, não. Como é que fala? Mas isso é bullying, não pode. Não é bullying, não, porque eu sou sua tutora e mestre, então eu sou chegadinha do coração. E aí, galera? O que mais? Estou aqui com umas bombas aqui para perguntar, mas acho que o tempo já nos permite. Já são 21h17, começamos às 19h40, mais ou menos, 39. Temos alguns minutos aí. Se você quiser compartilhar, eu acho que a Marina levantou a mão. Levantou? Não sei. Marina, você está aí? Se você quiser, liga teu áudio e cai para dentro. Marina, seria muito importante te ouvir. A Marina é de uma denominação e ela nos acompanha, né? Nas lives, as palavras, e ela tem ganhado muito, tem um testemunho riquíssimo, tem uma filha da idade aqui dos nossos pupilos. Se quiser compartilhar, minha querida, fica à vontade. Gente, boa noite. Eu tô com a câmera desligada, porque já tô aqui já me recolhendo. Eu levantei a mão, na verdade, foi sem querer. Mas tá tudo bem. Então, a palavra abençoada. Eu tenho acompanhado as lives da Ellen, tenho aprendido muito. Assim,
Eu já sou cristã, já tem 17 anos. Mas no último ano eu tenho vivido assim um relacionamento poderoso com Deus, porque eu aprendi a me relacionar, na verdade, e a descobrir quem e a viver o poder de Deus no meu dia a dia, mudando aquilo que eu era e as minhas atitudes. Então, assim, a minha vida deu uma transformação muito grande. E, assim, eu não tenho mais 20 anos. A maioria do pessoal acha que tem 20 anos aí, né? Eu tenho 37. E mesmo com esse tempo todo de igreja, eu vi que tinha coisas que Deus não tinha trabalhado no meu coração ainda. E que ele foi trabalhando nesse último ano e assim, os resultados vieram aparecendo muito forte lá de fora, com a minha filha, com o meu esposo. Então é isso, eu sou muito grata ao Senhor. E é essa coisa que acho que já falaram também, né? Quanto mais você dá lugar, mais você se relaciona, mais a gente entende a palavra, mais você depende do Senhor, mais ele vai fazendo a transformação. Mas a gente vai mudando a nossa consciência para a consciência de Cristo. E assim, eu sou apaixonada, né? Porque eu não tem nada mais gratificante do que você fazer uma pergunta para o Pai: Senhor, o que eu devo fazer? E ele levanta alguém para te responder, ele usa o Espírito Santo para te falar, e você age conforme ele te orienta, e aí vem aquela satisfação, né? Porque você tem certeza absoluta que é ele que está te respondendo. E assim, para mim, isso, que eu nunca. Meu pai foi muito ausente, ele faleceu quando eu tinha 14 anos, eu não tive esse relacionamento com o pai. Então, para mim, depois de anos de igreja, descobrir que o meu pai era desse nível, meu pai celestial, tem esse nível, quando a gente se dispõe a relacionar com ele, para mim, eu ganhei na Mega Sena. Eu acho que todo mundo tem que experimentar. Eu saio por aí contando, eu acho que as pessoas devem pensar até que eu sou doida. Eu saio por aí contando desse amor e desse relacionamento. Então, assim, eu sou apaixonada. Se alguém ainda não está vivendo nesse nível, que todos possam viver. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Marina. Valeu demais. Valeu demais. Bom, se você... eu tenho mais coisa aqui. Marco, não sei se você está em casa, viu, Marco? Gente, vocês estão em casa. Aqui vocês podem compartilhar. Eu pode estou em falar. casa, sim. É verdade. O Marco sempre com os comentários dele, é engraçadinho, né? Sempre, sempre. Olha lá. Bom, então, Ellen, conflito geracional. Uma coisa que, não sei se você já percebeu, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Parece que a geração que nos precedeu, parece que, e eu acho que é até comum eles quererem meio que enquadrar a geração mais nova naquilo que eles entendem de como o mundo deve ser. Então, por exemplo, eu escuto muito os mais velhos falando, tipo assim, cara, no meu tempo, aquele negócio, no meu tempo era como se no tempo dele tudo fosse mil maravilhas e tudo fosse melhor, né? Então, no meu tempo era assim, era assado. Vocês, essa geração mais nova, vocês são tudo mole, vocês não sei o que e tal, e aí aquela meio que aquela pressão, e aí você, cara, mas a visão é diferente e tal. Como é que, pra gente que principalmente pra gente que é mais novo, vamos dizer assim, né? Como é que lida com a geração mais velha, com essa... E eu, assim, eu tenho para mim, me corrija se eu estiver errado, mas, assim, eu acredito que tem muita coisa errada, muita coisa ruim, né, nas gerações que me antecederam, e assim como tem coisa ruim também na minha geração, e tem coisa ruim na geração mais nova e tal. Mas como é que a gente lida com isso? Porque, querendo ou não, nem tudo é Cristo, né? Infelizmente, nem tudo é Cristo. Todos nós recebemos influências diversas e tal. Como é que esse conflito geracional? É quase uma palestra de novo, é quase faltando, né? Mas vamos lá. Não, 2 minutinhos.
Eu comecei falando isso, a gente ouve muito isso, né? No meu tempo era diferente. A primeira coisa é todo mundo entender que, não, hoje as coisas são da mesma forma que sempre foram desde a queda, e serão. O que vai marcar a diferença é um viver realmente onde nós buscamos Cristo vivendo em nosso lugar. E aí, para os mais novos, que têm que ouvir isso, seria muito fácil que todo mundo se colocasse, voltasse a mente, né, para a mente do Espírito, a mente de Cristo, para poder interagir. Mas a gente sabe que, às vezes, dentro de casa, o jovem que é temente ao Senhor, está buscando, o pai não, então o pai ainda não vê. Não adianta, nunca jamais vai adiantar se esforçar por tentar convencer alguém de algo, porque todos os nossos esforços são vãos. Zacarias 6:4 diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o relacionamento, a conversa com a pessoa não desenvolve, porque ela não está na mesma mente que você, então, fale para aquele que pode mediar a comunicação entre você e aquela outra pessoa. Não tem outra fórmula. Talvez esse é o nosso ponto de desgaste. A gente sempre quer ver se tem outra coisa que pode ser feito para amenizar enquanto nós ainda não estamos em Cristo. Não, irmãos, não tem mais nada que possa ser feito. Ou a gente crê que o Senhor pode e começa a colocar diante do Senhor todas as coisas, ou então vamos gastar os poucos anos de vida que nós temos metendo murro em ponta de faca. A questão é sempre se colocar. E se você vê que não tem, né? Não entre em discussão. Não tem como entrar, não precisa entrar em discussão. Às vezes até uma oração que a gente faz por uma pessoa pode ofendê-la. Eu já passei por essa situação, nos apacentamentos, uma oração ofendeu outra pessoa, porque ela está tão afetada, ela está tão consumida por tudo aquilo que ela está vivendo, que na hora que eu estou falando, e a coisa vai e bate com aquilo que ela está vivendo, e não, ela quer me expor. Já tive uma situação dessa. Vai adiantar eu explicar para ela que não? Não, talvez eu vou gastar palavras, porque só há 2 poderes dentro de nós. A gente tem que sempre lembrar disso. Só há 2 poderes, e não mais e não menos. O poder da carne e o poder do espírito. Se eu não dependo do espírito para fazer qualquer coisa que seja, é a minha carne que está sendo exercitada. Se naquele momento eu vi que o outro se ofendeu, ali não adianta eu falar mais nada, porque eu vou só exercitar uma série de coisas que vão vir da carne e vão piorar. É levar o dano, a gente vai ter que entender que muitas vezes, mais vezes a gente vai ter que levar o dano do que levar a glória, e apresentar para o Senhor, que pode dirimir todos os conflitos, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Leva diante do Senhor. Eu vejo assim, nas pessoas que eu acompanho, obras tremendas do Senhor. E é isso que nós temos que ensinar para os jovens. Não tentem dizer para o jovem, enquanto você não vive em Cristo, faz isso, faz aquilo. Isso é dar para ele uma Agar. É tipo ser Sara e dar para Abraão uma Agar. Tenha a paciência e segurança, a graça te sustentando para você ver que é um processo, o outro vai ter que passar por sofrimentos e por situações, mas não ofereça subterfúgios. O que a gente tem que ensinar para os jovens, primeiro no nosso testemunho, depois na nossa fala, é que só em Cristo. Não há outra forma. Cristo é tudo e em todos. Muito obrigado, Hélio. Vou ter que tomar minha cruz, vou ter que morrer. Os baby boom, em cima de mim, tome. E eu, tá bom. Eu vou esperar o sofrimento chegar até você para a gente ficar todo mundo em Cristo, então. Tá. Vou orar assim agora. Amém. Como se ninguém respondesse. Muito bom. Ellen, muito obrigado. Obrigado por todo o labor. Acho que para muitos talvez possa ser só esse momento aqui, mas antes que isso aqui acontecesse, eu falo, não porque ela me disse, mas porque eu sei da qualidade do que foi dito e eu conheço do caráter da Ellen, que muito tempo antes
foi orado, foi estudado, foi perguntado ao Senhor, foi consagrado, até que o Senhor desse um sentimento e um caminho para tudo que foi dito hoje aqui, né? Então, isso sim é um desgastar-se no Senhor em prol da geração, né? O que chega até nós, e eu espero que isso chegue ao seu coração como gratidão, né? É o fruto de um árduo trabalho, né? De consagração, de estudo, de reflexão, de maturidade, e isso é impagável, né? É impagável. Então, em nome aqui de todos os participantes, eu gostaria de agradecer demais a sua contribuição, tudo que foi dito hoje. Para mim, eu tenho muita coisa a que pensar, né? Muita coisa a digerir, muita coisa a orar, enfim. Muito bom. Então, chegamos aí, 21h29. Finalizamos nosso primeiro encontro do Estufa 2021, Geração Perdida.